Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar sobre tênis. Não ainda sobre Rafael Nadal, vai ter vídeo sim sobre a coletiva dele, mas sim sobre Daniil Medvedev, que simplesmente atropelou Yannick Hanfmann por 2 sets a 0, um duplo 6-2, jogando um tênis assim digno de um grande saibreiro, né? A gente sabe que o Medvedev e Saibro é uma relação de amor e ódio, né? Teve momentos interessantes em 2019, o ano que o Medvedev virou um top 5 e quase nunca deixou esse lugar, né? Ele conseguiu vitórias contra Tsitsipas, Djokovic na superfície, fez final em Barcelona, mas tipo assim, 2020 no Saibro foi ruim, né? O 21 principalmente, até que ele chega em Roland Garros em 2021 e chega nas quartas de final, né? E assim, eu acho que aquele torneio já mostra que o Medvedev era capaz de jogar um tênis competitivo no Saibro, mas nunca foi algo assim previsível, né? A gente não sabe o que esperar do Medvedev nessa superfície, porém, acho que em Roma ele está entregando o seu melhor tênis na superfície com certa margem, pelo que a gente viu lá em Monte Carlo, foi bem lá, mas o que ele está fazendo nessa semana impressiona. A vitória dele sobre o Zverev foi muito convincente, a vitória sobre o Russuvori foi convincente, a virada contra o Zapata Miralles foi sensacional. Assim, o nível de tênis que ele joga após o segundo set é impressionante, mesmo com o Zapata Miralles tentando aprontar no terceiro set, sendo mais agressivo, o Medvedev não deixa se abalar em nenhum momento e hoje, cara, nó tático, né? Dá pra dizer isso, porque assim, o Yannick Hanfmann, ele não é um jogador assim que você tá muito acostumado a ver, até porque o ranking mais alto da carreira dele é 92, não é um ranking extraordinário, se você for parar pra pensar em Masters 1000, né? Normalmente tenistas desse ranking são caras de primeira, segunda, terceira rodada no máximo, né? Então assim, você tá falando de um tenista que viveu o torneio dos sonhos até agora, mas que bateu gente assim que chama atenção, né? Ele vence do Nicolas Jarre na primeira rodada, o chileno é bom jogador de saibro, ganha do Taylor Fritz, né, que é um baita tenista, um dos melhores do ano, ganha do Rublev, ganha do Chetinato na terceira rodada, então assim, ganha de nomes grandes, né? Dois top 10, Taylor Fritz e Andrei Rublev. Mas o Taylor Fritz jogou mal, acho que isso a gente tem que ressaltar, né? Ele não tava com confiança nenhuma, não conseguia acertar uma daqueles forehands potentes dele, né? E assim, sem um forehand potente você perde muito, né, do jogo, né? Ainda mais do jeito que o Fritz gosta de jogar. E assim, o Rublev, né, foi uma vitória, não tirando o mérito do Hanfmann, né? Obviamente jogou muito nessas partidas, mas assim, o Rublev, ele tem algumas vezes oscilações que abrem brechas que o Hanfmann aproveitou. Mas hoje, ele não jogou, basicamente. Ele ficou no bolso do Medvedev quase que a partida inteira. Ele confirmou o saque apenas 2 vezes, uma vez em cada set, né? Outras 2 quebras, né? Muito porque o Medvedev gostou de fazer duplas faltas, né? Ele acabava exagerando em alguns momentos, mas no contexto geral, o russo domina em cada aspecto, né? Pô, toda vez que o Hanfmann tentava ir para a rede, levava uma passada, né? Não conseguia vencer muitos pontos na rede, né? A maioria deles ele perdeu, né? E assim, o Medvedev naquela posição funda de devolução, muita gente pensa, uma desvantagem jogando contra um bom saque e voleio, né? Mas é aquela história, né? Ao mesmo tempo que é realmente um pouco vulnerável a ângulos, ele tem mais tempo para telegrafar a movimentação do adversário e planejar o golpe. E ele fez isso muito bem, né? Eu acho que assim, várias devoluções viraram bolas vencedoras, né? Tipo assim, o cara sacava, ia pra rede, só que ele ia lá e fazia a passada no primeiro golpe. E quando não era no primeiro golpe, ele planejava em 2 tempos, né? E o Hanfmann ficou meio óbvio, né? A única escapada que ele tinha era algumas bolas curtas, tentando surpreender o Medvedev, que às vezes fica muito longe da linha de base. Só que assim, se você fizer isso toda hora, o Medvedev vai telegrafar, ele vai entender. O jogo contra o Medvedev é como o Alcaraz conseguiu fazer lá em Indian Wells, né? Tem que ser variado, tem que ser dinâmico, você não pode repetir fórmula, porque senão ele vai telegrafar, ele vai começar a devolver todas as bolas, ele vai começar a aprofundar mais os golpes, e ele vai te colocar contra a parede. Foi o que aconteceu hoje, né? Ele não conseguiu achar a porta de saída, ele ficou muito óbvio e o Medvedev passou por cima. Então, assim, o Medvedev pode não ser o melhor jogador de saibro do mundo, mas ele não é bobo, né? Tipo assim, ele é um jogador que não é número 3 do mundo à toa. Ele não tá com 37 vitórias e 5 derrotas à toa este ano, né? Então, é aquela vitória que mostra que o Medvedev é perigoso em qualquer circunstância, entende? Você não pode esperar um jogo na grama e falar, não é quadradura, então ele vai ter mais dificuldade. Um jogo no saibro, porque ele mostra, ele pode jogar bem nessas superfícies. Eu acho que o que falta pro Medvedev às vezes é ter aquela questão de ter um pouquinho mais de regularidade nesse tipo de situação um pouco adversa, entende?
colocar a cabeça um pouquinho mais no lugar quando a situação sai um pouco do controle, mas eu acho que ele tá fazendo isso cada vez melhor, né? E assim, hoje foi uma atuação fantástica do Danil e ele tem melhorado cada vez mais o jogo agressivo dele, porque além de ter errado muito menos, ele teve mais bolas vencedoras que o alemão. Então, eu acho que o Medvedev trabalha para tentar consertar esses buracos no jogo dele, né? Que, assim, não são grandes, né? Tipo, tem tenistas com buracos muito maiores, né? Mas ele tenta trabalhar porque ele sabe que precisa ser o atleta mais dinâmico possível para maximizar os resultados. E esse é um ano muito melhor do que foi o 2022 dele. Acho que 2022 vira uma página virada, apesar da final do Australia Open deixou a desejar muito aquela temporada. E agora ele já está construindo aí um currículo cada vez mais impressionante, já tem semifinal em quase todos os Masters 1000, só falta Madrid, né? Porque agora já conseguem 2 do Saibro também. Então, Danil Medvedev, né? Eu acho muito desrespeitoso que as pessoas falam, novo domínio dos tênis vai ser entre Sinner, Rune, Alcaraz. Ok, que eles são os caras com grande potencial. Mas o Medvedev ainda tá aí, né, gente? O número 1 da temporada não é Djokovic, não é Sinner, não é Alcaraz e não é Roger Rune, é Danil Medvedev, né? E ele, inclusive, né, tá vivo no torneio até agora, né? 2 desses caras da nova geração já caíram, então dá um crédito aí pro russo, porque ele joga tênis demais. Então, gente, por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.